Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo então eu vou falar das 3 cenas de filmes mais emocionantes que já vi. Então, a primeira que eu vou falar é um clássico do cinema, que é o próprio Matrix. Na cena final em que o Neo ele toma vários tiros do agente Smith, né, pega numa emboscada, e a Trinity na nave, apaixonada por ele, pega e dá um beijo no Neo. E nisso o Neo ele ressuscita com aquele beijo da Trinity, né? Uma cena romântica. Agora alguns detalhes sobre o filme Matrix, aproveitando aqui o embalo, é que nesse momento o Neo começa a acreditar que ele é o escolhido e com isso é como se os poderes dele se aumentassem, né? E nesse ponto ele segura os próprios projéteis com a força do pensamento dele, né? Já no segundo filme, a questão se inverte, né? A Trinity que toma um tiro e o Neo ressuscita ela também, né? De uma forma muito semelhante. E um ponto final aqui, dessa questão de ele ser o escolhido, né? O Messias, como muitos falam no filme, é que no terceiro filme, quando ele faz o pacto com as máquinas para lutar contra os agentes, né? Que são softwares invasores do sistema, ele a máquina finca o negócio na cabeça dele e segura ele pelos braços assim. Então, quando ele luta com o agente Smith, ele morre com os braços abertos assim e em formato como se ele estivesse sendo crucificado, como um messias, né, para salvar a humanidade. Então, ele morre crucificado para salvar a humanidade. Então, vejam aí a cena. Can't be. Check him. He's gone. Goodbye, Mr. Anderson. Neo, I'm not afraid anymore. The Oracle told me that I would fall in love and that the man that I loved would be the one. So you see, you can't be dead. You can't be. Because I love you. You hear me? I love you.
is the one. Já nessa segunda cena, eu escolhi o filme O Patriota. Nesse filme, ele se dá no ambiente da Guerra de Independência Americana. E no primeiro momento, a gente tem o general Benjamin, em que ele é reticente em querer entrar para uma guerra, né? Ele só queria cuidar dos filhos dele, e eram muitos, né? Só que ele tem um filho rebelde que decide lutar contra os ingleses, acaba sendo capturado, e na frente quando ele chega na casa do pai dele preso, né? O irmãozinho menor tenta proteger o irmão mais velho, sai correndo para tentar soltar o irmão mais velho e toma um tiro pelas costas do general inglês. O pai dele, vendo aquilo, né, fica incrédulo e começa a mudar de ideia com relação a criar um exército, né? Então, nisso ele mudou de ideia, e depois, na continuação do filme, ele faz uma emboscada contra umas carreatas que estavam passando de uns ingleses, e é tido como um soldado fantasma, né? Pensavam que porque ele matou muita gente sozinho, mas claro, porque ele tem muita destreza com as armas, foi com o filho dele lá. O próprio Mel Gibson fez filmes muito bons nesse sentido, né? Filmes históricos e falando sobre essas vinganças assim para proteger a família, né? Tanto no filme O Coração Valente, né, em que ele, para se vingar da morte da sua esposa, né, que foi obrigada a dormir com o rei na sua noite de núpcias. Então o Mel Gibson, né, na figura lá do general, ele acaba começando uma guerra lá dos escoceses contra os ingleses, né? Agora, voltando para a questão do filme do Patriota, ele, que é interessante nessa guerra aí, que retrata o fato de eles utilizarem táticas de guerrilha para atacar o exército inglês, que até então era um exército praticamente invencível, né? Então, nessas táticas de guerrilha, eles faziam emboscadas e atacavam um exército muito maior, às vezes cortavam suprimentos, às vezes atacavam assim, utilizando as matas para se esconderem, né? Enquanto o exército inglês era um exército que sempre lutava em campos abertos, em formação, isso ajudou bastante. Gabriel, run! Thomas! Wait! No! No! Thomas!
Captain? Thomas! All of you stay here. Nathan? Samuel? Margaret, I want you to hide in the fields with William and Susan. If we're not back by sunset, I want you to take them to your Aunt Charlotte's. Is that clear? Boys. Então, já nessa terceira cena, que eu considero ser a cena mais emocionante de todos os filmes, né? Nós temos o poderoso chefão, a cena final, muito bem escrita, muito bem pensada. Apesar de o terceiro filme ser, assim, menos aclamado pela crítica do que o primeiro e o segundo, essa última cena final foi muito bem feita. Nela a gente está rolando um- uma ópera, né, em que o filho do Corleone, o Anthony, está participando dessa ópera, e o Vincent, que é o primo dele, está cuidando de toda a questão de segurança da ópera, e nela é contratado um assassino para matar o Michael, e esse assassino, quando vai atirar no Michael, acaba acertando na filha do Michael. E quando ele acerta a filha do Michael, aquela, aquela aura da ópera acaba se fundindo com aquela cena, e eles, consternados, começam a chorar, né, no final, nas escadas do teatro. E no momento em que o Michael vai gritar, né, de dor, a cena fica muda. Então ele abre a boca e a cena fica muda, assim, fica alguns segundos muda, e daqui a pouco o áudio entra assim com todo volume e ele dá aquele grito.
Então aquele grito de tristeza, de dor, né? De apesar de alguém ter vencido na vida, como ele venceu e comprou, ficou bilionário, acabou comprando ações da igreja, né, para poder limpar o próprio nome. Ele se perdeu no sentido de perder o amor da vida dele, que é a mulher que ele amava, e depois no final ele tenta reconquistar, e ter perdido a filha que ele era muito apegado, né? Assim como ter se afastado um pouco do filho também pela questão de ter matado o próprio irmão. Então assista essa cena aí, que é a melhor do cinema. Hear the name Corleone, they're gonna think of a voice. Padre, Mascagni, sempre Mascagni. Dad? This is my mom. Dad? Why are you doing this to me? Move back. Come on, move back. Hey, move. Why are you... You don't have to do this to me, please. Doing what? What do you mean? Come on. Mary, please come. Dad? Mary! Oh, God. No! God, no! Oh, God, no, please! Mom, come on. Mom, just let her go.